Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje faremos exercícios ligados às funções lógicas do Excel. As funções lógicas, elas são funções utilizadas para manipular dados e retornar valores lógicos como verdadeiros ou falsos, tá bom? Essas funções estão disponíveis na guia Fórmulas, na biblioteca de funções. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com 3 dessas funções, a função C, a função OU e a função E. Então na planilha 1, vamos colocar exercício função C. Vamos aumentar um pouco o zoom e digitarmos na coluna A, linha 1, na célula A1, portanto, alunos. E vamos digitar os nomes: Rodrigo Borges, Samantha Neves, Chico Mendes, Manuela Dávila. Nas colunas B, C, D e E, vamos então trabalhar da seguinte maneira. Vamos colocar então avaliações. Então o título será Avaliações, Avaliação 1. Para não termos que digitar Avaliação 2, Avaliação 3 e Avaliação 4, vamos trabalhar com o recurso de autopreenchimento do Excel. Clique, segure e arraste até a coluna E. Vamos fazer o ajuste do tamanho da coluna. Só para repetir o que fizemos, veja o seguinte: na coluna B, linha 1, na célula B1, nós temos aqui, quando selecionamos todas as células, nós temos um quadrinho, né, em verde, que ele aparece aqui embaixo da opção desejada da borda da célula. Aproxime o cursor do mouse e deixe ele posicionado bem em cima desse quadrinho verde. Clique com o botão esquerdo, segure e arraste até a coluna E. Tá certo? Então, ao fazer isso, você conseguirá trabalhar com o recurso de autopreenchimento. Ele é muito útil para isso, para nós não perdermos tempo digitando avaliação 2, avaliação 3, avaliação 4. Tá bom, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com a média, né, dessas avaliações. Podemos já digitar a sintaxe da função média. Então, igual, média, abre parênteses, defina o intervalo. Esse intervalo você pode fazer um trabalho parecido com o de arrastar as células, ou seja, trabalhar com o recurso de autopreenchimento, ou, se preferir, digitar o intervalo B2, dois pontos E2. Tá bom? Não estranhem caso aparecer esse símbolo, jogo da velha, div, /0, ponto de exclamação. Por quê?
porque o Excel está apenas apresentando uma fórmula corretamente digitada, porém sem nenhum dado no intervalo estabelecido. Tá certo? Quando começarmos a trabalhar com os valores da maneira adequada, aí sim essa função de média será preenchida. Vamos imaginar então que o Rodrigo tirou nota 7, a segunda nota dele foi 6, a terceira nota 8 e a última nota foi, 8 também. Vamos centralizar os valores das colunas que estamos trabalhando. Selecione de B a coluna F e trabalhe com o centralizar aqui na parte de recursos de alinhamento do Excel, tá bom? As notas da Samantha foram 8, 9, 7 e 6. As do Chico foram 3, 6, 10 e 10. A da Manuela foi 10, 4, 3 e 2. Bom, por um padrão já conhecido, notas abaixo de 7 ou de 5, alunos são reprovados. Acima disso, são aprovados. Porém, para mostrar para o Excel se o aluno foi ou não aprovado, temos que digitar isso através de uma função, e essa função seria uma função de lógica. A função mais conhecida e mais procurada para esse tipo de situação, onde trabalhamos com boletins, é a função C. Porém, como que seria a sintaxe dela? A sintaxe seria a seguinte: igual, para mostrar que é uma fórmula, função C, abre parênteses e indique, então, o teste lógico. O teste lógico é uma das partes da função C. O que eu quero dizer? Se a média que está na célula F2 for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, o valor ele é verdadeiro. Então, se verdadeiro, o aluno já está aprovado. Se falso, o aluno está reprovado. Não esqueça, depois do ponto e vírgula, não deixe nenhum espaço, digite aspas, coloque o resultado, se verdadeiro, entre as aspas, e o mesmo se o resultado for falso, tá bom? Aqui estamos trabalhando apenas com dois valores. Se verdadeiro, está obedecendo o teste lógico. Se falso, então eu não preciso me preocupar em digitar média menor que 7, tá bom? Por quê? Se for verdadeiro, vai ser aprovado, se não, reprovado. Então, o status do Rodrigo foi de aprovação, dos demais colegas também foi de aprovação, exceto pela Manuela, que foi de reprovação. Por quê? Porque a média foi 4 pontos. Vamos supor que a Manuela ela tivesse ido bem na segunda avaliação. Também foi bem na terceira, então. E na última aqui, veja que eu estou trabalhando uma simulação de modo a mostrar que o resultado da média tem que ser exatamente 7. Então, se ela fosse, para ela ser aprovada, a média tem que ser igual a 7. Qualquer valor menor que isso, então considerando que ela não foi bem na última avaliação, ela tirou 6,75. Ela foi reprovada. E se arredondássemos? Olha, arredondando, então, botão direito do mouse, formatar células, guia número, categoria número, tiro as casas decimais, clico em OK.
Repare o que aconteceu. As médias foram arredondadas, porém o status da nossa amiga Manuela ainda continua de reprovação. Por quê? Porque mesmo arredondando para 7, a nota considerada pelo Excel é de casas decimais, não é igual a 7. Não atingiu o que foi exigido pelo teste lógico. Olha, para ela ser aprovada, tem que ser um valor 7 redondo. Eu não preciso digitar na função C esse 7 redondo. Agora, vamos supor que eu colocasse lá 6,25. Mudaria o status de reprovação para aprovação. Por quê? A média, ela atingiu, foi um valor maior que 6,25. Então, o que nós aprendemos com essa função C? A função C é uma função lógica e ela é uma função que trabalha com critério exatamente estabelecido na sintaxe. Esse teste lógico que nós digitamos na sintaxe, essa primeira parte aqui, f2 maior ou igual a 7, é um argumento obrigatório. Qualquer valor ou expressão pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. Se ele for obedecido pela lógica, o primeiro resultado, o primeiro valor será verdadeiro. E nós podemos definir como queremos que ele apareça. Então, vamos lá. Eu não quero que ele apareça como aprovação, eu quero que apareça como passou de ano, um exemplo. E aqui, não passou de ano. Então, olha só o que aconteceu. Eu mudei a forma como eu quero que apareça o status, tá bom? A forma como o valor deve aparecer, mas o teste lógico não foi alterado. Por quê? Os valores se verdadeiro ou se falso são argumentos opcionais. Em outras palavras, se eu não colocar nada aqui, veja só. Quando nós dizemos opcional, olha o que vai acontecer com a nossa fórmula. Não vai acontecer nada, porque eu não defini nada. Agora, e se eu colocar um desses resultados? Ó, eu quero que apareça só reprovação. Nada também. Puxa vida, mas não foi? Eu ainda não alterei toda a função para as demais células. Agora sim. Agora sim, para a Manuela apareceu reprovação, para os demais nada. Então, pode ser, muitas vezes pelo critério, o seguinte, olha, nós só estamos interessados em saber dos alunos reprovados. O restante, se não apareceu nada, já sabemos que ele foi aprovado. Tá bom? Porque o critério é média maior ou igual a 7. Então, esses argumentos aqui, os chamados valores, são valores opcionais. Eu posso simplesmente ignorar o valor se verdadeiro e considerar apenas o valor se falso. Se o teste lógico é considerado falso e o valor estiver em branco, então o que vai acontecer? O resultado da fórmula ele aparecerá como 0. Ó, eu vou alterar aqui, ó, não vai aparecer nada. Agora, e se eu considerar apenas aprovação e ignorar a reprovação? Veja o que acontece. Ó, eu posso inverter. Eu posso considerar só os valores se verdadeiros e os que aparecerem em branco, eu já entendo que foram o quê? Reprovados. Eles não obedeceram o teste lógico estabelecido. Agora, vamos fazer um exercício com a função OU. Essa função ela vai retornar verdadeiro se qualquer argumento for verdadeiro e retornar falso se todos os argumentos da função forem falsos. Então, para isso, vamos criar uma nova planilha. Vamos renomeá-la. Botão direito do mouse. Botão esquerdo, renomear. Vamos digitar exercício, função OU. Na célula A1, nós vamos trabalhar com os seguintes dados. Vamos digitar número 1, número 2. Vamos fazer o ajuste das colunas. Na terceira coluna, coluna C, vamos digitar valor.
Selecione as colunas de A a C. Clique, segure e arraste até a coluna C com o botão esquerdo do mouse. Vamos trabalhar com a centralização de conteúdo. Na célula A2, digitemos então os números 4. E na célula A3, vamos digitar o número 5. Na célula B2, vamos digitar, então, o número 1. E na célula B3, o número 3. Na coluna C, linha 2, na célula C2, vamos digitar a seguinte sintaxe. Igual, função ou, abre parênteses, e vamos estabelecer, então, uma lógica para trabalharmos por trás dessa função. Esse argumento, o lógico 1, ele é necessário por quê? Porque ele é o argumento principal da função. Então, sem esse argumento, haverá um erro na nossa fórmula. Sem ele, não temos como trabalhar a função ou. Tá? Então, o lógico 1 vai ser o argumento principal. Agora, os demais argumentos, lógico 2, lógico 3, serão todos argumentos opcionais. Tá certo? Qual vai ser o argumento utilizado nesse exercício? A somatória das células A2 mais B2, a somatória, então, dessas duas células tem que ser igual a 2. Esse é o argumento que vamos utilizar. Pressione Enter. Automaticamente o Excel ele encerrará a sua função ou com esse parênteses, tá bom? Então não precisa se preocupar. Trabalhe com preenchimento automático da célula até a célula C3 e observe que o resultado, tanto da célula C2 quanto C3, o valor é falso. Por quê? Porque as condições estabelecidas não foram obedecidas. Qual é a condição? Qual era a lógica por trás dessa função? Que a somatória, então, tinha que ser igual a 2. Bom, nós sabemos muito bem que 4 mais 1 é igual a 5 e 5 mais 3 é igual a 8. Então, obviamente, isso não seria obedecido. Porém, se colocássemos aqui o número 3 na coluna B e reduzíssemos para 2, observe o que acontece. Também não acontece nada, porque a somatória ainda não está atendendo o efeito desejado, certo? Agora vamos trabalhar então com a coluna A. Linha 2, então, ao invés do número 4, vamos digitar aí 0. E aqui, 0 também. O que aconteceu? Na sua coluna C, linha 3, na célula C3, apareceram esses jogos da velha, esse símbolo de jogo da velha. Isso significa que os dados dessa célula eles são maiores do que o tamanho da coluna. Para isso, faça um ajuste, tá bom? Você pode levar o cursor do mouse até essa divisória entre a coluna C e a coluna D e clicar 2 vezes com o botão esquerdo, tá bom? Para fazer um ajuste mais rápido. E repare que a condição foi obedecida da função ou. Essa condição diz que a somatória, então, das células A3 mais B3 é igual a 2. Enquanto aqui continuará falso, por quê? Porque temos um número que é maior do que 2. Tá certo? Então, se tivéssemos alterado aqui, ou, veja, então, agora sim, eu tenho uma outra condição que é verdadeira, onde a função ou ela retorna o valor se verdadeiro e o valor falso para as demais condições que não atenda. Tudo bem? Esse quesito. Bom, nós fizemos esse exercício com a função ou. Supondo que trabalhássemos aquela coluna do boletim
que trabalhamos na função C, para esse quesito aqui, né, da função OU. Então, primeiro vamos copiar e colar essa coluna do boletim aqui na nossa nova planilha, que é exercício com função OU. Vamos apagar essas funções da coluna G e vamos trabalhar apenas com um critério, tá? Que ainda será a média. Vamos destacar então a média aqui. Tudo bem? Então, qual vai ser a nova sintaxe dessa função OU? F6 igual a 7. Tudo bem? Apenas isso. Pressione Enter. O valor apareceu como falso para a nota do Rodrigo. Para a Samantha também apareceu como falso. E para os demais colegas também apareceu como falso. Por quê? Lembremos do arredondamento dos dados. Ó, vamos colocar as duas casas decimais novamente. E repare que nenhuma dessas médias obedece o critério estabelecido, porque nós estamos exigindo que a média seja igual a 7. Então, se esse resultado for menor ou maior, a função OU está dizendo não está sendo obedecido determinado critério, portanto, é falso. Vamos mudar então o status. F6 maior que 7. Agora sim, vamos fazer a alteração das fórmulas nas demais células. Veja que o Rodrigo, a Samantha e o Chico, eles atendem, então, a condição para serem aprovados. Porém, a Manuela não, porque o valor aqui da somatória é menor do que 7. Nós também podemos trabalhar a função OU de uma maneira diferente. É uma função dentro de uma função. Como que funcionaria isso? Por hora, nós trabalhamos apenas com os dados da função média. Vamos, então, excluir a coluna F. Reparem que quando nós excluímos um dado referencial de uma fórmula, a sua fórmula constará estes dados, jogo da velha, ref, ponto de exclamação. Então, a referência inicial para essa fórmula, ela foi apagada, ela não existe mais. Então, temos que estabelecer um outro critério. Esse critério será uma função dentro de uma função. Portanto, vamos digitar a seguinte sintaxe: igual ou, abre parênteses, média, abre parênteses outra vez, e vamos digitar o intervalo. O intervalo da média a ser calculado seria B6, repare que a célula B6 já está selecionada, 2 pontos, E6, feche parênteses. Tudo bem? Então, inserimos a função média dentro da função lógica OU. Lembrando, a função lógica no Excel, ela é utilizada para manipular dados e retornar valores lógicos como verdadeiros ou falsos. Então, se essa condição do Rodrigo for maior ou igual a 7, o status é considerado como verdadeiro, ou seja, ele atendeu, né, a condição estabelecida pela fórmula, então entendemos que houve aí uma aprovação. No caso da Manuela, a média dela é menor que 7, a condição não foi estabelecida, então o status é falso, ou seja, entendemos que ela foi reprovada. Um detalhe, diferente da função C, que também é uma função lógica, nós não podemos definir como gostaríamos que o valor aparecesse no Excel. Então, a função OU não permite essa alteração. Ou é verdadeiro ou é falso. O mesmo se aplica à função E, tá? Já já nós veremos como ela funciona.
A função C, sim, nós temos como mudar. Eu posso, no lugar de aprovação, digitar verdadeiro. Naquele campo que ficou em falta no exercício anterior, digito falso. Veja, eu já alterei aqui a forma como eu gostaria que o Excel mostrasse esse resultado. Então, a função C ela é mais flexível do que a função OU. Supondo que eu não queira analisar o status dos alunos pela condição de verdadeiro e apenas considere o valor falso. Então, eu deixo o primeiro valor em branco, que é o valor C verdadeiro. Eu não vou escrever nada, só vou deixar entre aspas, tá bom? E o valor C falso, eu vou, então, mudar, colocar recuperação. Veja, não apareceu nada para o Rodrigo, nem para a Samantha, nem para o Chico, apenas para a Manuela, tá certo? Então, supondo que eu colocasse um filtro aqui em status, selecione a célula G1, vamos na opção edição, aqui na parte de cima da sua planilha, classificar e filtrar. Clique com o botão esquerdo em filtro. Em filtro, temos então aqui apenas dois resultados, ou melhor, um resultado, que é recuperação. Então, se eu clicar, primeiro eu tiro o selecionar tudo, seleciono apenas recuperação e clique em OK. Veja o que acontece, apenas o resultado referente à Manuela, as notas das 4 avaliações, a média e o status dela, claro, vão aparecer na sua planilha. Tá certo? Os demais, por mais que eu procurasse um filtro, não teria o que fazer, porque eu digitei a função C sem mencionar o valor C verdadeiro. Eu estou preocupado apenas com uma informação, recuperação. Não, agora vamos mudar o critério. Eu quero que no meu filtro apareçam todos os resultados. Então, eu clico em OK, selecionar tudo. Todos os resultados serão os resultados referentes aos alunos matriculados nessa instituição. Tá bom? Então, com a função C, eu tenho essa flexibilidade. Vejamos aqui a função OU. A função OU já está completa, ou seja, eu não tenho o que fazer a não ser trabalhar diretamente com a sintaxe. Certo? Não há a possibilidade de mudar essa questão do valor, se verdadeiro ou falso. Agora vamos fazer o exercício com a função E. Vamos abrir uma nova planilha, renomeá-la para exercício função E. E na célula A1, vamos digitar os mesmos dados que digitamos no segundo exercício. Então, nós vamos trabalhar com número 1, número 2 e valor, igualzinho, tá? Vocês podem também copiar e colar essa tabela do segundo exercício na terceira planilha, tá? O que nós vamos trabalhar agora é a sintaxe da função E, para entendermos como é o funcionamento dela. Primeiro vamos ajustar o tamanho da coluna. Vamos apagar a sintaxe das fórmulas nas linhas 2 e 3 e digitar o seguinte: igual E, é o nome da nossa função, abra parênteses, estabeleça um critério. Então, o primeiro argumento é obrigatório. É o lógico 1 que está aparecendo aí na planilha do Excel. É a primeira condição que será testada e avaliada como verdadeiro ou falso, certo? Então, qual será a nossa sintaxe? A2 multiplicado por B2 tem que ser igual a 16. Então, esse é o primeiro critério. Na sintaxe, o lógico 1, eu estou estabelecendo essa condição. A2 vezes B2 tem que ser igual a 16 para que o valor retorne como verdadeiro.
Vejamos o que acontece então. Fechar parênteses, Enter. É claro que o valor retornou como falso, porque a multiplicação desse número com esse não é exatamente 16, certo, pessoal? Agora, se fizéssemos uma alteração, 4 vezes 4, tudo bem? É claro que o valor retorna como verdadeiro. Vamos já deixar todos esses resultados aqui como verdadeiro? Vamos lá. Porque agora vamos fazer uma alteração nessa sintaxe. Vamos estabelecer um outro argumento que seria o opcional, seria o lógico 2. E esse argumento será o seguinte: toda vez que formos digitar um novo argumento, ponto e vírgula, para mostrar para o Excel que estamos colocando um outro argumento. A2 subtraído de B2 tem que ser igual a 0. Bom, o que aconteceu? Na célula C2, o valor retornou como verdadeiro, enquanto que na célula C3, o valor retornou como falso. A função E está dizendo que tanto o primeiro argumento, que é A2 vezes B2 igual a 16, quanto A2 menos B2 é igual a 0, ambos devem ser obedecidos. Uma vez que ambos são obedecidos, então o valor é verdadeiro. Porém, na célula C3, não foi isso que aconteceu. Embora a primeira condição esteja sendo obedecida, o segundo critério que é o problema. Por quê? A3 menos B3 não é igual a 0 aqui. Então, essa segunda condição, se não for obedecida, o valor retorna como falso. Por quê? 8 menos 2 não é 0, certo? Então, a função é isso, ela está sendo integrada, tudo bem? De uma forma o quê? Mais direta e, ao mesmo tempo, ela tem que ser obedecida sem restrição. Então, se o valor não é verdadeiro em uma das condições, neste caso, o segundo quesito, o segundo valor lógico, então o valor será falso e ponto final. Tá certo? Para corrigirmos isso, o que deveríamos fazer? Colocar dois valores cuja multiplicação seja igual a 16 e, ao mesmo tempo, a subtração desses números seja igual a 0. Certo? Nós já fizemos isso aqui na linha 2. Tá bom? Aproveitando aquele exercício do boletim que fizemos, tanto na função C quanto com a função OU, para a função E, como é que poderíamos trabalhar? Primeiro vamos copiar e colar aquela tabela. Vamos fazer de maneira diferente. Vamos trabalhar com a tabela com a média e depois vamos trabalhar com ela sem a média, tá certo? Então, primeiro copie e cole na célula A5. Faço o ajuste das colunas. Vamos apagar a sintaxe na coluna G, de G6 a G9. E vamos informar o seguinte, como nós vamos trabalhar então agora só com a média, então vamos informar o seguinte, igual e o critério obrigatório é que F6 seja igual a 7, ponto e vírgula. Qual será o segundo argumento? F6 é a nossa referência, é um valor menor que 7. Minto, maior que 7. Isso. Pressione Enter. Vamos clicar, segurar e arrastar até a linha 9. Vamos utilizar, então, o recurso de preenchimento automático.
e observar que o valor retornou como falso para todos esses alunos. Por quê? Se nós arredondarmos esses números, vamos colocar 2 casas decimais, clique em OK. O que está acontecendo aqui? Nos 2 critérios estabelecidos, o primeiro F6 é igual a 7? Não. Deu um valor exatamente como 7,25. Agora, o segundo argumento é F6 maior que 7. Então, esse segundo argumento, ele sim foi obedecido, mas o primeiro não. Então, automaticamente, o valor é falso. Contudo, se a média fosse 7, veja o que aconteceu. Ainda consideraria falso porque o primeiro argumento lógico foi obedecido, mas o segundo, que é maior que 7, não. Tudo bem? Então, aqui temos um problema. Puxa vida, tem 2 argumentos discrepantes. Vamos deixar então apenas um argumento. F6 maior que 7. Pronto. É o único argumento. Vamos arrastar essa sintaxe para as demais linhas e veja o que acontece. Para a Samantha e para o Chico, a média é 7,5 e 7,25. Portanto, a sintaxe da função e é obedecida. Ou seja, a média é maior que 7, portanto, o status é verdadeiro. Porém, para o Rodrigo e para a Manuela, o valor é falso. Por quê? Porque o valor é igual à média, é igual a 7, e aqui é menor que 7. Vamos corrigir, então, o valor da média do Rodrigo, igual média, selecionar os intervalos e ver o que acontece. Veja só, corrigindo a média do Rodrigo, trabalhando com os intervalos de B6 até E6, temos aqui 7,25 de média. Então, a condição é obedecida. O lógico 1, que é o argumento obrigatório dessa sintaxe, ele é obedecido, então o status, o valor apresentado, será verdadeiro. Vamos trabalhar agora uma função dentro de outra função. Então, uma função matemática dentro de uma função lógica. Vamos excluir a coluna de média. Vai acontecer a mesma coisa. Perderemos a nossa referência, né, inicial. Temos que fazer aqui, então, uma nova referência. Bom, então vamos dizer, olha, eu quero que a função em questão, que é a função e, a função lógica e, me apresente os resultados maiores que 7, certo? Então, média, abre parênteses, descreva qual vai ser o seu intervalo, B6, dois pontos, E6, feche parênteses, tá certo? E pressione Enter ou apenas a seta para a direita ou para a esquerda para confirmar que a sua sintaxe agora é esta, tá bom? Veja o que aconteceu. Nós temos o resultado verdadeiro para o Rodrigo, a Samantha e o Chico, menos para a Manuela. Porque a média, se colocarmos então o resultado da média das notas das 4 avaliações da Manuela, esse valor de média não é maior que 7, certo? Então, temos aqui um dilema, né? Obrigatoriamente, o aluno tem que tirar uma nota maior que 7 para ter o status de aprovação. Caso contrário, ou é reprovação ou é recuperação. Bom, nós estamos trabalhando com a função e ela é uma função que vai retornar um valor como verdadeiro, certo? E todos os demais que não obedeçam ao critério estabelecido como falsos. Então, por hora, nós estabelecemos o quê? A média sendo maior que 7.
Bom, eu quero alterar isso. Eu acho que 7 é uma média muito alta. Eu posso dar uma colher de chá para os alunos. Vamos lá, média maior ou igual a 5. Veja o que acontece. Maior primeiro, igual a 5. Pressione Enter. Faça a alteração para todas as células de G9 a G6 ou de G6 a G9, tá bom? O importante é que a sintaxe seja idêntica. A única coisa que vai mudar então para nós vai ser o intervalo da função matemática média, certo? Então, o valor retornou verdadeiro para todos, por quê? Porque a média dos alunos atende o critério estabelecido. Todos tiraram, ok? Eles foram, independentemente das notas vermelhas, considerando a média, que é a somatória das 4 avaliações, dividido pela mesma quantidade aplicada, então no caso 4, então todos esses resultados, eles são maiores que 5. Vamos mudar então o padrão aqui. Olha, eu não quero que a média seja mais 5, tá bom? Vamos fazer então essa alteração. Vamos considerar 6. Clique, segure e arraste até a linha 9. O critério ainda está sendo obedecido. As médias ainda são maiores que 6. E se forem maiores que 8? Puxa vida, olha o que aconteceu. Ó. Para o Rodrigo, o valor apresentou como falso e para todos os demais também. Porque a média agora é maior que 8, há uma outra exigência. Para termos uma ideia melhor, aqui na coluna G, linha 6, na célula G6, vamos digitar média. Veja o que acontece. Temos aqui o resultado das médias, então. 7,25 para o Rodrigo, 7,5 para a Samantha, 7,25 também para o Chico e 6,75 para a Manuela. Bom, o critério é que a média seja maior ou igual a 8. Então, nenhum deles passou. Se fosse maior que 7, como estava sendo exigido antes, então o Rodrigo já seria aprovado. Os demais alunos, exceto a Manuela, não seriam aprovados, porque o resultado da Manuela, né, é menor, a média da Manuela é menor do que 7. Agora, o que podemos também fazer? Mostrar dentro da função e um critério a mais, seria o argumento lógico 2, que é um argumento opcional. Então, ponto e vírgula. Toda vez quando inserimos um novo argumento, uma nova lógica, veja que já existe aí, na nossa sintaxe, lógico 1, lógico 2 e lógico 3. O que seria, então, esse lógico 1? O lógico 1 é a função média. Tá? Nós estamos trabalhando com essa função de média, e dentro da função e, eu quero dizer, olha, considere apenas a média. Não é soma, não é subtração, nem multiplicação, e é a média de um determinado intervalo. Quando clicamos, então, agora aqui, depois da vírgula, aí estamos trabalhando com um novo critério. Bom, como que vai ser, então, esse critério? Olha, vamos trabalhar com a média ainda, certo? Intervalo B9 até E9. Fechou parênteses. E qual será o novo critério? Olha, eu vou querer, então, igual a 7. Enter. Veja que temos aqui uma correção. Quando digitarmos a sintaxe, então, depois do ponto e vírgula, temos a função média digitada corretamente, o intervalo está correto, mas faltou um parênteses. O Excel está perguntando se você aceita essa correção com parênteses no final, o que é algo bem prático para nós, né? O próprio Excel está fazendo a correção para nós. Então, clique em sim.
Vamos corrigir o valor de todos os status aqui dos alunos. E repare que deu falso para todo mundo. Por quê? Porque a média ela é maior que 7. Né? O primeiro critério está sendo atingido para apenas 3 alunos, porém, o segundo critério, que é igual a 7, não. Ou seja, embutimos 2 vezes a função média, sendo que não havia necessidade, poderíamos ter feito apenas esse resumo, ó, sinal de igual depois do maior, Enter. Veja o que aconteceu. Quando nós colocamos maior ou igual a 7, num único argumento, que é o lógico 1, o valor retorna como verdadeiro. Agora, quando estabelecemos 2 valores lógicos, 2 lógicas para essa função e, veja o que acontece. O valor retorna como falso, certo? Por quê? Porque a forma como digitamos a sintaxe, ou seja, a função e, lógico 1 foi obedecido, mas lógico 2 não. Então, se não foi obedecido, não há o que fazer. O resultado é falso e ponto final. Vamos supor o seguinte. O resultado é 8. Veja. Mas a média aqui não é impossível. Por que nada aconteceu aqui para nós? Porque a referência está nas células anteriores. Essa coluna G não está sendo trabalhada nessa sintaxe. Então, ela não é referida aqui. Ó, olha só o nosso intervalo. B7 a E7. Esse intervalo aqui, ele está fora, né? Coluna G. Então, por isso, não vai acontecer nada. Agora, vamos inverter. Vamos apagar os dados dessas 2 colunas, coluna F e coluna G. Vamos voltar com o cálculo da média na coluna F. Média, abre parênteses. Clique, segure e arraste até a linha 9. E na coluna G, vamos colocar o status, ainda trabalhando com a função e, tá? Veja o que acontece aqui agora. Nós colocamos média, certo? A nossa função e, então, será e. Vamos considerar a coluna F como o nosso argumento lógico. Então, F6 maior que 7. O valor é verdadeiro. Vamos montar vamos trabalhar com a coluna H, tá bom? A coluna H. Também vamos colocar aqui status 2, tá? É a mesma função, mas é muito importante analisarmos a sintaxe para entendermos a lógica por trás dela. Porque isso é motivo de muita confusão, até mesmo nos locais de trabalho. Vamos ajustar a largura da coluna para 10. Um pouquinho maior, 15, né? Maravilha. Como que vamos trabalhar a nova sintaxe ainda com a função e? Bom, queremos dizer que e, a média do intervalo de de B6 até E6, ela tem que ser maior que 7. Só isso. Aceitamos a correção, porque faltam parênteses no final. Nós digitamos, para a mesma função que é a função e, sintaxes diferentes. Uma, nós só consideramos, então, a coluna F. E na outra, consideramos o intervalo. É a mesma coisa, porém a sintaxe foi digitada de maneira diferente. Tudo bem até aqui? Agora vamos mudar um pouco esse critério. Aqui estamos considerando apenas o valor da média.
Mas no status 2, eu quero mudar um pouco o critério lógico, dizendo, olha, o valor tem que ser menor que 7. Tá? É a média, mas é menor que 7. Vamos clicar, segurar e arrastar até a linha 9 e ver o que acontece. Veja, a situação se inverteu para Manuela. Por quê? Ela tirou, sim, uma nota, uma média no caso. A média dela foi menor que 7, então o valor retornou como verdadeiro, porém no primeiro status, que ainda continua maior que 7, retornou como falso. Essa função aqui é uma função lógica, ou é uma coisa ou é outra. Tudo bem? Se vocês não tomarem cuidado com a forma como vocês digitam a sintaxe, pode haver alguma alteração. Então, vamos fazer uma última alteração aqui, olha. Em F6 eu quero que seja igual a 7, maior ou igual a 7. Tudo bem? E aqui quero que seja exatamente igual a 7. Bom, no caso da Manuela houve uma alteração. Por quê? Porque a média dela de 6,75 não é igual a 7 aqui nesse segundo quesito. Agora, supondo que fosse igual a 7, então vou desconsiderar aqui a sintaxe da função média. Vou digitar 7 para todo mundo, é só uma simulação, tá, pessoal? E o que aconteceu? Para o primeiro status, a condição é verdadeira, porque a média é igual a 7. Agora, aqui é totalmente falso, porque não houve consideração do intervalo da média. Eu apenas fiz alteração na célula F2. No status 2, não estamos considerando F6. Não estamos considerando, então, o intervalo, tudo bem, mencionado. Por isso que temos que ter muita atenção quando formos digitar a sintaxe, certo? Outro detalhe, repare o que aconteceu aqui. Há um aviso, né, com essa exclamação, dizendo a fórmula nesta célula refere-se a um intervalo que tem números adjacentes a ele. Então, portanto, já estamos sendo informados que há um intervalo, tudo bem, sendo trabalhado em uma determinada fórmula, e na outra, não, na outra só estamos trabalhando com uma única célula, que é a célula F6. Essas são as 3 funções conhecidas do Excel quando o assunto é função lógica.